Muito boa tarde. Espero que tenham tido um bom almoço, um bom tempo de descanso. Quem tiver o comando do ar-condicionado, faz favor de ligar. Aqui estamos nós para esta sessão da tarde e para este segundo debate. Leis e finanças no avanço e retrocesso do reino de Deus. O caso de Boaz. Como é do vosso conhecimento, meditamos, refletimos, pregamos, estudamos e aplicamos o livro de Ruth no Velho Testamento. E convidamos para esta tarde para debater este tema e o caso de Boaz. O caso de Boaz. Os nossos convidados são três dos nossos convidados. Tenho ao meu lado o pastor Jorge Leal, da Igreja Batista das Boas Novas de Amadora, um homem já muito experimentado na lide pastoral, um jovem entre nós. Posso deixar a idade dele ao contrário, tem apenas 18 anos e é uma bênção, uma alegria muito grande tê-lo no nosso meio. Conhecemos o seu trabalho e a sua dedicação à causa do Evangelho em Portugal. Temos sentado ao meio o Dr. Cristóvão Pereira, é economista da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, de Neves Ferreira de Lisboa, com muitos anos também de dedicação à sua igreja local e enquanto profissional na área da economia e também como consultor nestes últimos anos. Certamente tem meditado e refletido e é conhecedor do livro de Ruth e a pessoa de Boaz. Temos no outro extremo o Dr. João Botelho, é jurista, é advogado e é atualmente o presidente da ASPEC, esta associação que em Portugal é conhecida por reunir homens e mulheres de negócios, e tem dedicado uma parte da sua vida, para além da sua profissão, à causa do Evangelho, à promoção de livros e à defesa dos valores cristãos. Creio que temos uma mesa que pode contribuir, um debate que pode contribuir muito para esse tema de leis e finanças no avanço e retrocesso do reino de Deus. A todos bem-vindos e vamos à nossa primeira ronda. Vou começar com o pastor Jorge Leal e vou-lhe pedir para que, da sua vasta reflexão no livro de Ruth, possa expressar em suas palavras, por um período de 3 minutos, como vê a pessoa de Boaz no livro de Ruth, já que este é o foco desta conferência. A mesma pergunta, os demais irão versar também nesse mesmo período de tempo. Pastor Jorge Leal, tem aqui e, por favor, expresse as suas ideias. Já lá tem o tempo em que eu podia pôr só o tópico e desenvolvia tudo. Agora já há necessidade de ter pelo menos muita coisa escrita para transmitir aquilo que eu acho que é útil. Boa tarde a todos, aqueles que conheço e aqueles que não conheço, mas que pertencem à minha família como crentes em Jesus Cristo. O livro eu gostava de fazer umas observações acerca do livro de Ruth também. Não sei se já foi feito, mas o livro de Ruth é um livro de paz. É muito curioso porque é um livro de paz. Ele situa-se no cânone sagrado depois de Josué e de Juízes. E como sabem, estes livros são caracterizados por batalhas e lutas.
Este livro relata-nos a vida em paz de uma comunidade e de uma família. No entanto, apesar de nós podermos considerar que é um conto muito bonito, não perdemos de vista que cumpre sempre o propósito da palavra de Deus. E qual é o propósito da palavra de Deus? É falar-nos e nós termos a oportunidade de escutar. Para os judeus, este livro faz parte das leituras obrigatórias das comemorações de Pentecostes. Exatamente por tudo aquilo que transmite a paz da família, a paz também que o Senhor nos traz da comunidade. Muitas coisas nós poderíamos falar sobre o livro, mas nós queremos realmente, por isso eu tenho escrito para poder administrar bem as palavras que são oportunas de dizer. Ruth e Boaz aparecem nas Escrituras Sagradas na Bíblia apenas relacionadas com a árvore genealógica de Jesus, o cumprimento então do plano de Deus e apenas assim, não é? Para além desta história. No entanto, a figura, no caso de Ruth, é uma figura tão interessante e tão significativa que nas nossas igrejas, entre os cristãos, há uma quantidade de gente que se chama Ruth, muito boas pessoas, e entre os judeus, então, também faz parte deste nome que eles dão às suas filhas pelo seu significado. Mas é muito curioso, porque não há mais relato, não há mais nenhuma outra Ruth na história bíblica. Então, mais um minuto apenas, pastor. Um minuto. Um minuto só. Então, o que nós temos aqui, eu vou dar o que nós temos aqui é esta palavra que nós encontramos neste livro, que é o seguinte: Boaz casou com Ruth, e de ambos nasceu Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a David. E tudo isto aconteceu então em Belém, numa cidade pacata. E para cumprir, eu tenho aqui o que devia ler também da palavra de Deus. Mas o que é importante aqui é este personagem Boaz que nos aparece aqui. Boaz significa realmente força. Realmente, quer dizer, nós deduzimos isto porque nas duas colunas do templo que Salomão construiu, uma se chama Boaz e outra Jaquim. E nós entendemos que é para... entendem os peritos, eu não sou perito, mas que seria para comemorar portanto, esta descendência que veio até Davi. E naquele caso, na coluna, Boaz significa força, é a força. Portanto, Boaz é a força. Este Boaz é um homem valente e poderoso, diz-nos a Escritura. Homem valente e poderoso.
E eu gostava de, então, num minuto, desenvolver o que é que significa este homem valente e poderoso. E para abreviar, eu vou-vos ler um ponto em 2 dicionários. Um é o dicionário de Buckland, e por acaso até é de 1929, porque é a primeira edição que se publicou cá em Portugal, mas isto só para dizer: Boaz, força, firmeza, um lavrador natural de Belém e descendente de Jacó. Foi um dos antepassados dos reis judaicos. E, finalmente, de Jesus Cristo. Era um homem abastado, possuindo um caráter reto, como se vê no justo tratamento para com a sua jovem parente, Ruth, a Moabita, cuja causa ele sustentou e com a qual ele casou, não é? Como diz a palavra. Portanto, eu refiro aqui num dicionário e depois os irmãos poderão ver nos outros também. Boaz, o herói do livro de Ruth, que era rico proprietário das terras em Belém, que se mostrou fazendeiro benevolente, que se preocupava com o bem-estar dos seus trabalhadores e era dotado do senso de responsabilidade da família. Isto levou a redimir Ruth, viúva de um parente distante, em lugar de seu parente próximo, de acordo com a lei do casamento levirato. Dessa maneira, tornou-se bisavô de Davi. Portanto, depois disto, nós temos esta definição de Boaz. E Boaz, para que serve? É a Escritura que nos fala dele. Para que serve para nós? É homem poderoso e próspero. Realmente, os tradutores da Bíblia, os antigos, sempre traduziram com palavras que significavam que era próspero de bens materiais, mas era de índole correta, portanto, era um homem que não ficava só na prosperidade material, mas era bem quisto na sociedade. E nós vimos que ali em Belém, ele falava como alguém que merecia ser ouvido. E ouviram-no e aceitaram a sua proposta de ser o que ia realmente salvar, redimir a Ruth, a família, o marido da Ruth, para se integrar aquela família lá em Belém, nos seus direitos de terra. Muita coisa poderíamos falar. Nós poderíamos falar sobre o que era o levirato. Nós poderíamos falar... Irmão, vamos ficar por aqui agora, depois voltamos assim. Dr. João Botelho, diga-nos do que pensa sobre a figura de Boaz nesse enquadramento, por favor. Antes de mais, boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo até aqui. De facto, a figura de Boaz é muito rica. Eu confesso que nunca tinha olhado para esta personagem na Bíblia, não faz parte daqueles heróis que estudamos na escola dominical, não é? Mas, de facto, agradeço também ao pastor Fabiano a gentileza deste convite de estudar esta personalidade. Ora bem, além do aspecto, mas isso falaríamos a seguir, do lado bom e do lado mau de ter dinheiro. Porque, de facto, o texto presta-se a isso. A Bíblia diz que Boaz era um homem rico e poderoso. A versão inglesa diz a man of standing. Ora bem, portanto, apesar de ter dinheiro, era um homem honrado e é um homem obediente a Deus. O que significa que nós podemos ter dinheiro e sermos pessoas honradas e tementes a Deus. Todavia, pode ser bom não termos dinheiro. Mas sobre isso falaríamos noutra perspectiva. O que estava a partilhar com os irmãos agora, basicamente, era alguns
algumas características da personalidade do Boaz que a Escritura nos fala. Eu peço desculpa, mas tenho que ir olhando aqui para o papel, que a minha memória é fraca. Eu joguei muita bola quando era miúdo e depois não consigo, dei muitas cabeçadas na bola e isto não ficou lá muito bem, de maneira que não consigo decorar muita coisa. Ora bem, o texto fala, por exemplo, logo nos capítulo 2, verso 4, diz assim: Eis que Boaz veio de Belém e disse aos seguidores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Por aqui vê-se que o Boaz tinha uma boa relação com os seus empregados. Havia ali uma boa atmosfera no local de trabalho. Por vezes há aquele ambiente pesado quando chega ao patrão, não é? Os empregados percebem-se que o patrão vai, acabam-se as conversas, fica ali um ambiente pesado. Não era a situação do Boaz. O Boaz tinha um bom ambiente no local de trabalho. Depois, permitam-me partilhar uma situação de um empresário que alguns de vós conhecem, o Sr. Teixeira, da FAPIL, que era um homem cristão, embora católico, era cristão praticante. Ele, à entrada da fábrica, dava um passo-bem a cada um dos empregados todos os dias que eles chegavam. Estava ali à espera deles e criava um bom ambiente de trabalho, só com isso. Boaz conhecia o terreno. Peço desculpa. Boaz conhecia o terreno. Quando chegou Ruth, ele perguntou a um dos responsáveis, a um moço: quem é esta moça? A Bíblia fala-nos que procura conhecer o estado das tuas ovelhas, Provérbios 27, 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Boaz estava no terreno. É daqueles empresários que é o primeiro a chegar e o último a sair da empresa. Não é daqueles empresários que vai para o café jogar bilhar e beber umas cervejas e ao fim do dia chega à loja para saber então hoje quanto é que fizeram. Não, o Boaz estava no terreno, conhecia o terreno, conhecia, portanto, bem a sua empresa agrícola. Boaz era um homem que não pensava só em si, portanto, ele nunca quereria comer o bolo todo sozinho. Boaz preocupava-se com as pessoas, preocupava-se ajudar os outros. A Bíblia fala-nos muito neste princípio da cooperação. Por exemplo, em 1 Reis 12:7, fala... Os anciãos deram o conselho ao rei Reboão, dizendo: se fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe falares boas palavras, todos eles serão teus servos. E de facto a Bíblia é transversal neste conceito da cooperação. Eu ajudo-te a ti, tu ajudas-me a mim. Não é? A ideia de pensar no outro, de não olhar só para a sua situação, de pensar no outro. Vemos outros exemplos deste cuidado pelo outro, por exemplo, no célebre texto de Filipenses, o Carmen Christi, Filipenses 2, 5 a 7, que todos nós conhecemos, não é? Que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, portanto, ele pensou no próximo. Boaz conhecia o donatário e ajudou quem merecia ser ajudado. Ruth, de facto, era uma senhora de muito trabalho. Não é? Ela, diz a Escritura, que ela acordava cedo. Ela não ficava na cama a chorar por não ter trabalho. Não, ela fez-se à vida. Foi à procura de trabalho, acordou cedo. E era uma pessoa honrada, uma pessoa amiga, preocupada com o bem-estar da Noemi. Portanto, o Boaz ajudou uma pessoa que merecia ser ajudada. Só mais um pensamento, pois não? Só mais um pensamento. Já temos muitas coisas aqui acumuladas e boas. Mais um pensamento. Por exemplo, ele sabia dar ordens, dava ordens precisas. Faz isto, faz aquilo, mas de uma maneira clara, não dava ordens ambíguas. E, portanto, ele também não gritava, era gentil. Peço desculpa, esquecemos de ligar isto. Ele não gritava com as pessoas. Ruth era uma pessoa humilde, não é? Estava numa situação muito fragilizada e ele, apesar dessa situação da Ruth, falava com ela com imensa ternura. Não é? Nunca falou com ela com arrogância, nunca falou com ela de cima da burra, numa atitude bruta. Não, era muito gentil com ela. Ele ajudou-a de uma maneira forte, não deu só assim uma coisita para calar as pessoas. Ele deu de tal maneira que lhe sobrou comida, levou comida para a Noemi, portanto ajudou de uma maneira forte. E vê-se no texto que ele preocupava-se com o bem-estar dos empregados. Por exemplo, eu agora no verão sei de alguns jovens que andaram a apanhar pera e alguns dos empresários têm o cuidado de ter água fresca para dar aos jovens que estão a apanhar pera. É uma coisa bonita
um bom exemplo. Penso Já eu. vamos questionar alguns desses pontos aqui. Dr. Cristóvão, qual o seu contributo nesta parte inicial? Muito boa tarde a todos. Eu gostei muito de ouvir a intervenção dos meus colegas de painel e quero, antes de mais, também agradecer ao pastor Fabiano o convite que me interessou, sinto muito honrado. Eu quero dizer, o meu pai, que Deus tem, era um pastor evangélico. Foi salvo há 70 anos e eu segui um pouco na sombra do seu belo exemplo como homem de Deus. E era também um empresário, porque fez todo o seu ministério sem precisar de sustento da igreja, mas era essencialmente um pastor e um plantador de igrejas. E, de facto, eu ouvia sempre falar muito de Boaz. E eu não vou tocar nos aspectos que já foram aqui aflorados, que são muito profundos e extraordinários. O primeiro é que realmente Boaz é um tipo de Cristo. Boaz resgatou Ruth. Tem a ver com os hábitos daquele tempo, não tem nada a ver com o dia-a-dia de hoje. Mas, de facto, Cristo também nos resgatou a nós. E ele teve que pagar um preço, Boaz, para resgatar a propriedade. Assim como Cristo também nos resgatou a nós com um preço muito elevado, não é? Portanto, este resgate tinha que ser feito por um homem de posses, naquela altura. Era a imagem que tinha. Mas mais importante, também não vou falar nisto, o que mais me impressionou na figura de Boaz foi como Deus usou Boaz. Não foi Boaz que tomou a liberdade de dizer eu vou resgatar e vou fazer e acontecer. Não. Deus está no controle da história. Ponto. E a árvore genealógica estava ferida de um grave problema. Tinha havido Abimeleque tinha emigrado, os seus filhos tinham morrido. Conclusão, era necessário garantir a sucessão daquela, está em Mateus, capítulo 1, onde nós verificamos que há 14 gerações de Adão a Abraão, mais 14 de Abraão a Davi, mais 14 de Davi a Jesus. Fantástico como Deus controlou esse processo. Também não vou falar disso. Realmente Boaz, e eu vou respeitar aqui o desafio do nosso moderador, era um homem de negócios. Era um homem de negócios sem tirar nem pôr. Sabem porquê? E eu vou ser sintético. Ponto número 1. Mas não é o mais importante. No final eu vou-vos deixar uma sobremesa, depois vamos retomar mesmo no fim do debate. Ponto 1. Inspecionava a colheita. Muitos pensam que de facto o trabalho é para os outros, mas não. Ele estava ali e dava o exemplo. Foi aí que ele encontrou a Moabita. Viu que estava ali uma cara engraçada. Estava ali alguém interessante. Mas mais, ele já estava informado de quem é que lá estava a trabalhar, porque ele sabia que ela era uma bênção para a sua sogra, Noemi. Então ele era muito sensível ao perfil das pessoas que trabalhavam com ele. Era claramente um avalista, um analista de perfis de recursos humanos, como agora se costuma dizer. Um terceiro aspecto que é muito importante num homem de negócios é respeitava a lei. Respeitava a lei, e como está em Tito 3.1, de facto é fundamental, desde que a lei não venha contra a nossa consciência como cristãos, na sociedade moderna e na Europa em que estamos, raras essas situações, nós de facto somos obrigados como homens de negócios, para termos realmente sucesso, é respeitar a lei. Aliás, os grandes homens de negócios, grandes e pequenos e médios, eu sou consultor e trabalho com todos eles, sou mentor de muitos deles, e mesmo eu, às vezes quando abordo este tema da lei, eles são os primeiros a dizer, eu quero respeitar a lei, doutor, eu quero respeitar a lei, porque eu sei que isso traz-me bênção e não maldição. Bom, isto realmente leva-nos a um aspecto muito interessante, que era, muitos querem ser ricos, cuidado, porque ser rico dá muito trabalho, e só há 3 maneiras para ser rico: ou se tem uma grande herança, ou se trabalha muito, ou se joga no Euromilhões. Uma herança, não é? Atenção, Boaz, ele era filho, sabem de quem? Aqui foi analisado, o pastor Leal falou da genealogia para a frente. E agora, olhem um bocadinho para trás. A mãe dele era uma prostituta. Lembram-se de Jericó? Como ela fez um acordo extraordinário com os espias. E então Boaz aprendeu uma coisa muito interessante. É interessante também fazer aqui um parênteses e dizer. Ela converteu-se depois da grande invasão do povo à conquista de Jericó. Ela se converteu porque casou.
casou e mudou de vida. E casou com um homem do nome de Salmão, não é Salomão, é Salmão. E Salmão casou com Raabe e gerou Boaz. Muita gente não se apercebe disto. E ele captou, costuma dizer, filho é pastoraz, ou há expressões assim, não é? Mas atenção, que isto pode ser visto nas duas perspectivas. Ele apercebeu-se de um sentido que a mãe dele tinha de extraordinário, que era o sentido de oportunidade. Ela apercebeu-se que havia uma invasão, havia uma guerra iminente, e fez um acordo, salvou a sua vida e dos seus. Foi uma coisa extraordinária. E ele apercebeu-se disso e guardou isso para a sua vida pessoal e de negócios. E isso ele fez quando se aproximou daquela colheita, ele apercebeu-se que alguma coisa estava a acontecer. Conhecia o caso de Noemi, se apercebeu logo que havia uma estrangeira. Essa estrangeira tinha um perfil fantástico e tratou logo de se pôr a toques, como nós costumamos dizer. E então o que é que ele fez? Superava os obstáculos, era um homem de comunicação. Quem quer ser homem de negócios ou mulher de negócios tem que ser um public relations. Não é lá no cantinho, no gabinete que faz negócios. Não, é comunicar, é falar, é perceber as necessidades dos trabalhadores, a necessidade dos clientes, a necessidade lá em casa também, porque quem não tem a sua mulher contente vai ter muitos problemas e os seus filhos. Portanto, ele quebrou as barreiras, começou logo a falar com a Moabita, nem com os aspectos religiosos ele se preocupou, embora ele tivesse um enquadramento legal muito forte. Ou seja, ele não era tímido, e um alerta que eu coloco para todos nós, sejam homens de negócio ou não, é cuidado com a timidez. Cuidado, só nos tira oportunidades e até, do seu ponto de vista espiritual, pode ser fatal para nós, não é? E, um último aspecto, ele soube esperar, ele fez muitas coisas para chamar a atenção da Moabita, ele foi esperto, ele fez demarche, ele fez charme, ele não teve à espera, ele não foi só alvo por assim dizer, do glamour de Ruth. Não, ele também jogou, andou por pôr, libertem as espigas para perto dela, para encher lá a gavetazinha dela, de espigas, etc. E depois soube esperar à espera, deixa cá ver se ela me dá algum sinal. E depois aconteceu. Ou seja, ele sabia esperar. Não procrastinou, soube esperar e depois, como vocês sabem, ele fez uma coisa fantástica que tem a ver com o tal altíssimo sentido de oportunidade que ele tinha, que era, havia alguém que estava em melhor posição para efetivamente casar com Ruth e ele não avançou, cá está, é o tal sentido elevado de respeito das regras, respeito das leis. Primeiro foi ter com essa pessoa e disse, passa-se isto e assim, tu tens um direito que antecede o meu e eu não quero fazer nada sem tu exerceres o teu direito, a tua prerrogativa ou a tua opção, como agora se diz. E o outro disse, não, eu não quero, vamos entrar mais está à vontade, eu liberto. E ele entrou de imediato em ação. Eu gostava só de deixar uma deixa, e com isto termino, que é a questão da genealogia. Hoje fala-se muito em maldição que vem dos ancestrais e dos pais. Ele era filho, não esqueçamos, de uma prostituta, mas ele acabou por ser um homem de sucesso. Ou seja, ele inverteu uma tendência normal, que é filho de homem de insucesso, é também homem de insucesso. Quem fala em homem fala naturalmente em mulher. Ele inverteu esse fator. Eu não sei se já tenho os meus 3 minutos, senão ficava por aqui. Vamos retomar este tema na conclusão. Sim. Vamos sim. Muito obrigado pelo que puderam apresentar. Realmente isso é como o shampoo, 2 em 1. Já passámos do segundo, já entramos no terceiro ponto e temos muitas coisas aqui já reunidas. O que eu posso talvez avançar de momento é o seguinte: estamos perante um caso que é complexo, que é misto, que tem um lado bom e o lado possivelmente questionável também. E Boaz foi um homem influente, de facto, e soube se posicionar. Será que ele fez tudo isso por causa da beldade daquela jovem que apareceu aí? Da Moabita? É uma pergunta que eu faço. Onde está Boaz em relação... Se nós examinarmos isso, podemos dizer, Boaz agiu interessadamente. Foi ou não foi? O que pensam? Posso começar, talvez, com o Dr. João Botelho? Microfone, faz favor. O texto, embora é normal nós imaginarmos que Ruth era uma mulher bonita, provavelmente seria, mas o texto não nos fala sobre a beleza dela. O texto fala essencialmente sobre o caráter dela. Está ligado
ligado, meu irmão? Está ligado? Peço desculpa. Portanto, o texto não fala tanto sobre a beleza de Ruth, mas essencialmente sobre o caráter de Ruth. E, por exemplo, outra característica interessante nela é quando ela colocou um vestido novo e um perfume, e, portanto, a Bíblia também tem qualquer coisa a dizer sobre a moda, não é? Portanto, uma mulher crente não tem que ser descuidada ou não tem mal nenhum em usar um perfume, não é? E gostar de vestir bem, pronto. Mas Ruth, quando se foi aninhar aos pés de Boaz, não há aqui nenhuma sensualidade neste episódio. Imagino que não seja muito agradável ela estar-se... O Boaz não sei se tomou banho nesse dia. Ele tinha tido um jantar bem regado. E isso é outra das características do Boaz. Que o Boaz era um homem que apreciava as boas dádivas do bom Criador. Gostava de comer bem, beber bem. A Bíblia não diz em circunstância alguma que ele se embriagou, mas apreciava. Portanto, o ascetismo não é uma vocação generalizada, não é uma chamada universal para os cristãos. Não é? Pode, em muitos casos, ser um sinal de ingratidão para com Deus. Mas isto para referir que Ruth, ao fazer aquele gesto, estava, portanto, na convicção de que estava a obedecer ao Senhor. Embora não fosse muito agradável aninhar-se a uns pés que provavelmente não estavam a cheirar bem, ela queria obedecer ao seu Senhor. Não é? A relação que nós fazemos isto com a nossa vida é que, por vezes, o Senhor pode nos chamar a fazer coisas que não são, às vezes, as mais agradáveis para a nossa vida. Mas se Ele nos chama, se nós temos a convicção que o Senhor nos chama para aquilo, devemos obedecer. Em relação ao cumprimento da lei por Boaz, a minha convicção é de que ele tinha um profundo respeito pela lei porque queria obedecer ao Senhor. Ele obedecia à lei, não com medo de sofrer uma sanção. O texto não fala nisso. Não com medo de ir preso ou pagar uma coima nos dias de hoje, mas ele tinha a convicção de que ele queria fazer as coisas da maneira certa. Não é? Da maneira certa, não queria pisar ninguém, nem passar por cima de ninguém, embora ele fosse um indivíduo que usava a cabecinha. O Salmo 32:8 fala que nós devemos ser, que o Senhor instrui-nos e que nós não devemos ser como as mulas, sem entendimento. Portanto, devemos usar a cabecinha. E ele usava a cabecinha. E ele usou de tal forma que eu penso que o pastor Leal foi muito feliz na ideia da coluna. De facto, o templo de Jerusalém, numa das colunas, ganhou o nome de Boaz. Não foi isso, pastor Leal? Explique-nos um pouco mais como essa atuação mereceu tamanha condecoração. O seu microfone, faz favor. É porque nos comentários que se faz a esta edificação, realmente nós não temos tempo para estar com muitos pormenores, mas rapidamente... Nessa descrição do templo há estas duas colunas, e estas duas colunas têm a ver com a ascendência de Boaz e com a ascendência de Ruth, quer dizer, vai até aos moabitas também. E isto significaria realmente a sustentabilidade daquela monarquia, daquele rei, e a maneira como Deus atua, porque o que é maravilhoso neste livro de Ruth, que é um belo livro, um livro bucólico, vamos dizer assim, conta a história de uma aldeia, é que nós não podemos perder de vista a ação do Deus eterno, providenciando fora das nossas regras, porque Ruth não tinha direito, porque era uma boa moabita, não é? Se nós quiséssemos considerar que as coisas deviam ser segundo as nossas regras. Mas o Senhor, na sua misericórdia, fez como entendeu, não só na questão da ascendência do próprio Boaz, como depois na continuação até o Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é uma realidade também, isto é muito importante, é a palavra de Deus, dizendo que Deus atua na sua soberania e tem processos que às vezes não são os nossos processos.
E esta figura de Boaz é extraordinária porque hoje vem nos ajudar a saber como devemos proceder também. E o que é que ele dirá? Eu gostava de dizer só o que nos inspira o exemplo de Boaz. Posso sim, falar? senhor. Resumindo, claro, tudo resumindo. Resumindo, para ficarem todos contentes. Então, portanto, eu direi que o que nos inspira o exemplo de Boaz é o seguinte: um cristão ou cristã próspero ou poderoso recebe aquilo que tem para administrar. Esta é uma lei dos Evangelhos que nós devemos ter presente na nossa vida cristã. Esta administração tem influência espiritual, ainda que se trate de bens materiais, e exige zelo na gestão dos bens. Quer dizer, um bom administrador pode ser uma bênção de Deus. E um cristão deve ser administrador daquilo que Deus lhe dá. Lembrem-se que o Senhor Jesus chamou a atenção daquele que não soube administrar os talentos que lhe foram entregues. Portanto, não estou aqui a dizer alguma coisa da minha, talvez, opinião nos outros aspectos, mas da formação da vida, mas é esta a realidade. Boaz mostra, ele foi um bom administrador, ele administrou bem os seus bens, mas ele atuou, agiu. E agiu de que maneira? Agiu da maneira como o Senhor Jesus nos deixa, que é a parábola do bom samaritano. O bom samaritano era um homem que possuía bens. Por isso, ele ia em negócios. Por isso, ele pôde entrar naquela estalagem e foi reconhecido pelo estalajadeiro. E por isso, ele até não só pediu para tratar, como pôde deixar lá, dizendo: olha, trata dele, quando eu vier, eu te pagarei. Ora, isto significa que é uma personalidade conhecida pelo estalajadeiro, que tinha bens suficientes, não deixava o estalajadeiro pendurado. Agora, não sei se o escriba e se o sacerdote eram ricos. Mas o que a parábola do bom samaritano nos diz é que eles não tiveram compaixão. E, portanto, é uma coisa, eu sei que é muito, eu considero que é uma carga sermos cristãos, porque é capaz de obrigar um homem de negócios, um bom administrador e até um advogado a saber administrar aquilo que Deus lhe entregou. Muito bem, muito obrigado. O Dr. Cristóvão, além da coluna do pastor Leal, o Dr. Cristóvão foi ousado em direcionar Boaz para o tipo de Cristo. Vou-lhe dar a palavra para que possa construir em cima disto, porque assim nós completamos uma boa faceta da personalidade de Boaz. O que quis dizer com a tipologia de Cristo, seguindo este ciclo de pensamento? Só um pequeno esclarecimento. Ainda não entramos na sequência da segunda ronda. Já passámos. Infelizmente já passámos. Eu tenho aqui alguns pontos. Pois é, meu irmão. Mas entenda-me. Porque a primeira ronda foi de 10 minutos, levámos 30 minutos. Foi. Por isso agora estamos à mercê do tempo. Eu vou dar primazia à palavra sem dizer, só resumindo o seguinte. O Boaz era de facto um homem que focalizava. O grande problema de muita gente que quer ser homem e mulher de negócio é que não focaliza. Dispersam e nunca são coisíssima nenhuma. Boaz, de facto, foi usado por Deus para ser o resgatador e, de facto, aqui é uma figura, um tipo de Cristo fantástico, porque tinha meios para o poder fazer como Cristo
diz em João 15:5, diz o seguinte: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. É isto que me impressiona na vivência cristã em Boaz e no tempo da igreja que estamos a viver, é que de facto nós somos usados por Deus e devemos estar sensibilizados e capacitados para ter esta capacidade, esta sensibilidade de perceber, seja como homem de negócios ou mulher de negócios, ou neste caso como simples cristãos, como é que Deus está soprando o nosso coração e nos está orientando para sermos de facto varas que dão frutos, não é? A questão realmente dos frutos era um desafio que aqui estava. Teríamos que mencionar 2 homens que nós conhecemos que foram influentes no seu tempo, ou por serem ricos ou por serem influentes. Eu realmente falo em 2 homens, um deles o saudoso José Dias Bravo, era um vice-procurador-geral da República. Esse homem não era rico, tinha certamente um bom salário com o topo da administração pública, mas era essencialmente um homem que marcava a influência, a sua fé com as pessoas que interagia ao mais alto nível. Portanto, ele não escondia os valores que o caracterizavam, não é? Um outro homem que eu conheci foi um grande homem de negócios no Brasil, de nome António Regis Pessoa, um homem que tinha mais de 5 mil funcionários, e entre os 5 mil funcionários tinha 19 missionários. Ou seja, 19 missionários em todo o mundo que estavam na lista de salários que ele pagava. Isto aconteceu já há algumas décadas atrás. E os resultados deste trabalho foram tremendos. Ou seja, ele era realmente um homem que tinha, não era só ele que foi salvo para Jesus, mas a sua carteira também foi salva para Jesus. E isto é muito importante. Vocês sabem que o nervo mais sensível que nós temos no organismo, sabem qual é? É o que vai do cérebro à carteira. E muitas vezes nós aceitamos Jesus, temos uma paixão por Jesus, mas de repente veio o apelo para uma obra e travamos. Não é? O nervo tocou no nervo. E de facto, Boaz era um homem que tinha esse nervo muito agilizado para abençoar a obra de Deus, e também ele era interessado. Cá para nós, ele era um chamado daqueles que encalhou. Ele já era velho, não tinha casado, por alguma razão era. Ele estava encalhado, mas certamente oportunidades para casar não lhe faltavam. Como homem rico que era, imaginam, é como hoje. Mas ele estava a aguardar a oportunidade e o tempo de Deus. E foi isso que ele teve a sensibilidade e a visão para saber qual era o tempo de Deus. Muito bem. Estamos, de facto, perante um caso de alguém que foi aparentemente feliz gestor, administrador, como já foi dito, porque soube compatibilizar as leis, o respeito integral pelas leis e um bom uso do seu enquanto mordomo. Faltam-nos exemplos desses mais em abundância no nosso meio. A obra de Deus beneficiaria de cristãos com esse tipo de caráter e qualidades? O que pensam? No caso nacional aqui. Alguém quer? Não vou pedir uma opinião de ninguém em particular, mas fiquem à vontade para participar à medida que assim entendem. Com certeza, então avance. Fiquem com o microfone disponíveis para poderem atuar sempre que desejarem para contribuir. Temos apenas 45 minutos restantes deste debate. Deus sempre abençoa homens ricos e prósperos quando esse processo atinge também a visão que eles têm da utilização dos seus bens no reino. E é uma bênção. Mas não é, na minha opinião, essa não é a base. Deus não anda à procura de homens de negócios para fazer a obra de Deus avançar. E sabem onde é que eu vou encontrar este desafio tremendo? Quando foram pedir a Jesus o pagamento de impostos, e ele disse a Pedro para ir pescar um peixe, e então ele, ao primeiro peixe, abriu o peixe e tirou lá um estáter, que é precisamente o imposto para 2 pessoas. Vemos aqui a providência de Deus, mas nós vemos o quê? Que o peixe é um sinónimo de colheita, de almas. E é das almas que vêm os recursos financeiros. Portanto, não vamos à procura de, desculpem, mas já lá está, de Belmires de Azevedo para a obra de Deus avançar. Não, isso é errado. A igreja avança de joelhos, não é com dinheiro. Depois o dinheiro vem por acréscimo.
A obra cresce e desenvolve-se de acordo com a bênção de Deus e o dinheiro aparece seguramente. Porquê? Porque há almas tocadas, pessoas simples, humildes, com corações dadivosos, não é? E o tamanho da dádiva não é o dinheiro, a quantidade de dinheiro, é aquilo que vocês sabem, aquela pobre viúva que lançou uma pequena moeda, mas era tudo o que tinha. É isso que Deus procura. Deus não anda à procura, os homens veem muito reputação, mas Deus vê integridade. Deus não anda à procura de showing off, de milhões, de placares escritos, este doou tantos milhões. Deus vai abençoá-lo. Certamente se o fez com o coração dadivoso. Mas é Deus que pesa na sua balança verdadeiramente cada uma das nossas ações, cada um dos nossos atos, sejam eles em dinheiro ou não. Muito bem. Alguém mais quer construir em cima desta base? Eu gostava, antes de entrar nesse tema do dinheiro, de só partilhar mais duas características do Boaz, se fosse possível. Só duas? Só duas. Que era o seguinte, ele não só obedecia à lei, mas ele procurava conhecer a lei. Reparem naquele diálogo, em todo aquele processo em que ele dialogou com o preferente. Ele disse ao preferente, olha, eu gostava de exercer a preferência, a remissão. Aliás, a remissão é uma figura que ainda hoje existe na nossa lei. Por exemplo, se uma pessoa tiver o azar de não conseguir pagar a sua casa, por exemplo, e a casa for para venda judicial, o filho dessa pessoa pode chegar ao tribunal e dizer, olha, eu pago, eu dou o mesmo dinheiro que dá a pessoa que iria comprar a casa aqui no tribunal e, portanto, a casa fica para mim. Essa figura ainda existe hoje, para preservar que os bens não saiam da família. Mas reparem no diálogo dele com o preferente, ele foi ter com ele no sítio certo, portanto, ele sabia onde é que o preferente ia e estava lá à espera dele, foi lá ter com ele para resolver o assunto. E no diálogo que ele teve com o preferente, demonstra como Boaz conhecia muito bem a lei. Ao contrário do preferente, porque o preferente precipitou-se e disse, sim, eu quero exercer a preferência. E ele disse, olha, mas se exerceres a preferência, vais ter que casar com a Ruth. E ao casar com a Ruth, podes ter meninos dela. E esses meninos vão ser teus herdeiros. Portanto, vê lá. Ele disse, então assim já não quero. Há situações ainda hoje na nossa lei que, por exemplo, quem compra um estabelecimento comercial tem que responsabilizar-se pela manutenção dos contratos de trabalho dos empregados que lá estão. Alguém que compra, por exemplo, um imóvel arrendado, o inquilino continua lá. Portanto, esta subtileza da lei, ele sabia. E jogou isso na argumentação com o preferente. O preferente, por sinal, o nome dele não aparece na Escritura. Não aparece, é curioso. E um comentarista, o Alistair Begg, ele dizia que não aparece porque o preferente é um indivíduo que só estava preocupado com os seus interessezinhos. Ao contrário do Boaz, que era um homem generoso. Outra característica que gostava de partilhar com o Boaz era também esta ideia dele, de ele não mentiu, mas houve ali uma situação em que ele quis guardar segredo. Quando a Ruth foi ter com ele disse, é melhor que isto não se saiba. O texto fala nisso, não é? Portanto, nós não podemos mentir, mas não temos que contar a nossa vida toda a toda a gente. Ou seja, o segredo é a alma do negócio. Admito que sim. Admito que sim. Mas nessa medida o Boaz teve esse cuidado, não é? Há coisas aqui que não interessa saber, portanto não vamos falar nisso. Pronto, basicamente era só estas duas que gostava de falar que ainda não tínhamos falado nisso. Outra característica também importante do Boaz é que era um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, não é? E o Boaz, repetidas vezes, louva a Deus, ora a Deus, não é? Era um homem que estava de bem com Deus. Outra coisa simpática, e com este termino do Boaz, é que era um homem que estava bem com a vida, não é? Gostava de comer e beber e comia com os empregados. Atenção, porque às vezes na nossa cultura, por exemplo na tropa, há a messe para os oficiais e há a messe para os cabos e para os soldados. Não comem no mesmo sítio, a comida é a mesma, mas o refeitório é diferente. Aqui os nossos alunos não comem a sopa junto dos professores. Sim? Não acredito. Pronto. Em relação à questão do dinheiro, não sei se podemos falar sobre o lado... Não. Já falou em 2, já vai em 4. Vamos ser equitativos aqui. Ou seja, a figura
de um homem de relações públicas, como foi mencionado aqui, é importante também. Porque é importante conhecer a lei, é importante ter posses, mas também foi dito categoricamente que é importante ter caráter. Pastor Leal, esta combinação é muito difícil. É quase um achado no meio do palheiro, ou não? Uma agulha no meio do palheiro. Pastor, use o seu microfone, faz favor. Esta é a carga que o cristão tem, por isso nós, como cristãos, até desejamos sempre ser pobres, porque assim somos bem-aventurados e não temos problemas. Porque realmente o apóstolo Paulo diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas isso não é uma condenação de ter dinheiro ou de ser... Não encontramos isto nos Evangelhos. Eu não encontro, talvez algum dos irmãos, se procurar e usar algum sofisma, pode condenar os ricos. Mas não há condenação dos ricos. Há a condenação da maneira como se usa a riqueza que nós possuímos, a fazenda que nós possuímos. E o que é excelente e exemplar para nós, em Boaz, é que ele, exatamente como aqui foi dito, e muito bem, por dois especialistas aqui, falando daquilo que o seu coração está mais cheio, explicam que ele foi bom administrador e foi bom cumpridor da lei. Havia uma lei e ele o aproveitou. Isto tem sido aproveitado também no Evangelho. E eu vou ser muito rápido, mas vou falar de um facto histórico, que faz parte até do estudo do desenvolvimento do socialismo. Todos nós conhecemos da história a Revolução Industrial na Inglaterra, não é? No século XIX. Normalmente os detratores do cristianismo só veem a Revolução Industrial na exploração dos pobres e não sei quê, o que inspirou a Marx e outros assim. Mas Alexandre Herculano, um grande escritor nosso e um historiador que trouxe a história moderna para Portugal, para nós, no nosso meio, ele fala num artigo a um jornal português das escolas domingueiras na Inglaterra. Ele esteve exilado na Inglaterra e falou das escolas domingueiras. Ora bem, o que é que está por trás destas coisas todas? O que é que eu quero chegar? Eu quero chegar é que, ao mesmo tempo que houve a Revolução Industrial na Inglaterra, houve um avivamento religioso. E muitos destes industriais e comerciantes que conseguiram grande prosperidade, eles começaram a ter compaixão daqueles que estavam à sua volta. E o seu dinheiro foi usado para construir bairros mais salubres, para que as crianças tivessem educação, e até uma parte das escolas domingueiras era porque as crianças não trabalhavam ao domingo e aproveitava-se para ensinar a Bíblia e para também ensinar a ler. E todas estas coisas aconteceram, que foram projetadas em Portugal, com nomes que nós com certeza conhecemos, como já ouviram falar de Diogo Cáceres, ou do José Jones, que foram pessoas abastadas que puderam contribuir para o bem dos pobres na zona, neste caso do Porto, estes dois, porque eles nasceram no Porto e morreram no Porto, embora tivessem nomes ingleses e pertencessem à família inglesa. Um deles ganhou uma estátua na cidade do Porto, que ainda lá está. Portanto, o Diogo, os dois foram realmente considerados, têm diplomas, têm reconhecimento da cidade do Porto, têm muitas coisas como protestantes. Fundaram, no caso do José Jones, nós sabemos que é considerado o fundador da primeira igreja batista em Portugal, não é? E ele, então, dedicou-se também à benemerência.
Ora bem, o que é que acontece? Acontece é que estes homens foram ricos como eram os outros da feitoria inglesa, mas eles olharam, porque tinham tido uma experiência religiosa, um avivamento, um na Igreja Metodista e outro na Igreja Batista, e eles puderam mudar as suas vidas, administrando bem os seus bens, mas sabendo retribuir com os outros, cumprindo as leis. E, já agora, rapidamente, eu quero que conheçam um homem que muitas vezes não se fala, que se chamava Inácio Fernandes, e que nasceu em Macau em 1757 e morreu na Índia em 1830. Inácio Fernandes foi um homem que enriqueceu, primeiro era português, enriqueceu, tinha uma fábrica de velas na Índia. Não vou dar mais pormenores. O que é que enriqueceu? Mas qual foi a maior riqueza que Inácio Fernandes teve? Foi que conheceu William Carey, converteu-se e tornou-se o que nós poderíamos dizer o primeiro pastor português. Não é? Agora, o que foi importante neste Inácio Fernandes? Ele não vendeu as suas propriedades, mas trabalhou gratuitamente, graciosamente na pregação do Evangelho, converteu muita gente e ajudou com o seu dinheiro uma parte da evangelização da Índia. É isto que nós temos que considerar, não só em Boaz, como em cada um de nós. Sejamos ricos ou sejamos pobres, o que precisamos é que Deus nos ponha no nosso coração um sistema de reconhecermos que podemos fazer alguma coisa pelo nosso próximo, por aquele que precisa de nós, por aquele ou aquela que precisa de nós. E foi o que Boaz fez. Boaz salvou duas viúvas, não é? Uma tornou-se mulher dele e a outra pôde ter a alegria de sentir que o plano de Deus continuava quando teve o filho de Boaz e de Ruth nos braços. E é muito importante o discurso de Noemi para nós compreendermos a graça de Deus. Ora, graças a um homem, podia viver tranquilamente a administrar o seu dinheiro, mas que teve uma visão para além do dinheiro que ficará aqui, neste mundo sempre, e que só se tornará mais eterno, mais permanente, conforme alguém a quem Deus dá a oportunidade de ganhar dinheiro, de poder ser um bom administrador, só dará a oportunidade desse dinheiro ultrapassar a vida dele, quando é bem usado para a glória de Deus. E a glória de Deus se traduz também em nós amarmos o nosso próximo, amarmos aqueles que precisam de nós e percebermos aquilo que ele precisa de nós. Portanto, eu gostava de receitar um remédio, não sou médico. Amor e compaixão faz com que o dinheiro seja uma bênção neste mundo. Muito obrigado, é uma boa palavra. Agora, como é que podemos nós, será que podemos fazer alguma coisa? Este auditório pode ser incentivado, motivado a fazer alguma coisa que possa, no nosso meio, florescer mais personalidades com esta beleza de caráter, esta gestão de recursos, para abençoar uns aos outros. Não somente o reino de Deus, mas o mundo. Será que podemos fazer alguma coisa? Podemos lançar algum incentivo? Ou tudo isto é apenas obra exclusiva de Deus ou do acaso? O que é que acham? Podemos nós estimular enquanto servas de Deus? Podemos nós impactar ou semear junto dos nossos jovens, talvez até crianças e adolescentes, que estão a considerar o futuro, onde vou estudar?
Qual a minha formação? Podemos dizer alguma coisa ou deixamos tudo ao corrente dos tempos? Qualquer um de vós pode pronunciar nesse sentido, por favor, porque estamos a chegar ao fim. Faz favor. Vocês não convidem um pastor, porque o pastor não faz outra coisa senão falar, não é? Mas eu gostava só de dizer uma coisa. Há aqui um homem, pela graça de Deus, que é missionário e professor neste instituto. E eu descobri que o seu ascendente era de Milagres. Milagres é perto de Leiria. Ali naquela zona, houve um homem que se converteu ao Evangelho, cá em Portugal, mas que depois teve contacto com um homem que enriqueceu no Brasil e veio morar para Leiria, para próximo de Marrazes, próximo de Leiria. Este homem converteu-se e foi uma bênção extraordinária. A maneira como ele, lá em Leiria, ajudou no trabalho. O apelido dele é Parreira, já está com o senhor, mas foi muito útil. Quando falamos de José Jones, ele também, graças a ele, muito trabalho se desenvolveu. Portanto, qualquer um de nós, agradecendo a Deus a bênção de podermos ter dinheiro e dispormos de dinheiro, seja 10.000 euros ou seja 5 euros, ao termos noção de que o nosso dinheiro tem que ser abençoado e ao contribuirmos para o crescimento do Evangelho, nós estamos no mesmo plano de Deus que esteve não só Ruth, como Boaz, como tantos outros, porque contribuímos para aquilo que Deus quer, que é que conheçam Jesus Cristo. Então, todos nós podemos contribuir com pouco ou muito para o crescimento do Evangelho através daquilo que Deus nos dá, de uma maneira material. Agora, nos nossos dias, há muitos valores, mesmo entre os membros das igrejas, que não se compadecem deste sentimento. Há outras coisas que são mais importantes. Agora, eu só digo isto e depois cada um possa pensar. Muito obrigado. Doutor Cristóvão, faz favor. Vou introduzir aqui uma pequena provocação. No mundo diz-se que mais vale uma má ideia com $1 milhão do que uma boa ideia sem $1 milhão. Isto é o primado do Mamon. Eu creio que no reino de Deus não é assim. Não é assim. A palavra de Deus diz que sem mim nada podeis fazer. E depois diz, já vimos aquele exemplo do peixe que é pescado e está lá a solução, que no fundo é a redenção das almas, que traz a bênção e a prosperidade financeira para a obra de Deus. E de facto, quando nós pensamos que é um homem de negócios providencial para que aconteçam, a gente sabe que o Islão vive muito disso, não é? O Aga Khan vem e abre aí não sei quantas mesquitas. Mas eu dou muito valor, de facto, àquela palavra de Deus que diz: sem mim nada podeis fazer, e mais, sou eu que opero tanto o querer como o efetuar. E Deus, em determinados momentos, pode usar homens e mulheres ricas. Mas eu gostava só de salientar 2 casos que eu conheço muito próximos, de um evangelista. Esse homem já está reformado, ainda é vivo. O evangelista de ponto da minha igreja, que eu tenho um trabalho que ele fez, mas basicamente o que é que ele fez? Distribuía folhetos e escreveu no Natal do ano 2004 ao Primeiro-Ministro, ao Presidente da República e a mais uma outra entidade. E eu vi as respostas dessas entidades a agradecer, e ele apresentou o Evangelho. Um deles era até o Presidente Jorge Sampaio. E eu estava naquela coletânea e disse: não é preciso dinheiro para as coisas acontecerem com grande impacto. Não é preciso dinheiro. É preciso visão. Há uma coisa que é muito importante, não sei se já chegámos ao tempo das elites, à questão das elites, ao tema final, a importância das elites. Vamos entrar nesse tema.
que é a questão da unidade. De facto, temos uma classe média, o que é que nós, na comunidade evangélica em Portugal, podemos fazer? Há uma comunidade média, há uma massa média de pessoas muito capacitadas em Portugal, que se trabalhassem unidas podiam fazer grandes coisas. Mas não é, mais uma vez, não é com o dinheiro. É cabeça, massa cinzenta, capacidade de esquecer as diferenças, pensar no que nos une, que é a pessoa bendita de Cristo, e depois começar a refletir em ações em conjunto. Dado que os pastores, com o devido respeito, estamos aqui rodeados de pastores, não têm esse, por inerência própria ao seu DNA, não têm essa capacidade de trabalhar em conjunto, porque a visão deles é o rebanho. Eles só olham para o seu rebanho, que é muito importante, e cuidam dele. Para lá do rebanho é onde estão os lobos devoradores, não é? Mas, Dr. Cristóvão, uma pergunta aqui também. Se o dinheiro não é essencial, os pastores fazem muito bem só para olhar para o rebanho. Porque está a dizer precisamente isso, que o dinheiro não é essencial. O que é essencial é a visão. Os pastores têm a visão. Se tiverem um bom ensino, o rebanho começa a produzir leite, lã e todos os recursos, não é? E as finanças são importantes. Obviamente as Estamos finanças nós vêm a daí. contradizer, estamos a dar uma no cravo e outra na ferradura. Qual é o caso? Não, elas são um bom instrumento, mas não podem ser Essenciais. o leitmotiv. Exatamente. Isso é certo, mas faz falta. É óbvio, para viver Faz muita falta. sem, como se vai dizer, sem dinheiro não se podem comprar melões. É não porque nós podemos aqui dar uma ideia. Sim, senhor, nós somos espirituais. Nós precisamos do caráter, nós precisamos dos valores, nós precisamos da visão. E o dinheiro, se não houver, não faz falta. Creio que não é isso que Boaz fez. Boaz tinha as duas coisas. E é possível que, não tendo dinheiro, o milagre nasça dessa sede de fidelidade, de caráter, de visão. Mas eu não conheço na história do cristianismo e não conheço na história bíblica nada onde Deus não tenha usado também os fatores materiais, no bom sentido. Jesus sempre falou em todas as suas parábolas, mais de um terço das eram sobre dinheiro, sobre a utilização do dinheiro. E não foi por acaso. Agora, eu não vejo a necessidade de homens ricos para a obra de Deus avançar. Isso não vejo. Vejo a necessidade realmente de um povo convencido que tem que estar unido e com aquilo que a palavra de Deus diz. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Se não são carnais, não é o dinheiro, certamente. É a oração, é a intercessão, é a santificação, é realmente ser diferente. E eu não falei do outro exemplo, daquele homem que foi ganho para Jesus na Austrália e que assumiu o compromisso com o Senhor todos os dias de entregar 10 folhetos a cada pessoa por dia. E fazia sempre a pergunta: você está preparado para ir para o céu quando morrer? E ele fazia isto sempre com prévia oração de intercessão. E o que é um facto, não vou despender muito tempo, ao fim de 40 anos deste trabalho, numa rua, algures, numa avenida na Austrália, em Sydney, ele ganhou dezenas de homens, para não dizer milhares, e alguns deles eram pastores, alguns com missões na Índia, e numa conferência procuraram saber compartilhar como é que Deus os tinha salvo. E alguns dizem: foi um senhor na rua tal, na Austrália, mas foi esse senhor também, e 4, 5, levantaram-se naquele lugar, numa conferência de missões. Então decidiram ir visitar esse nosso irmão, e ele já estava muito velhinho, já não estava lá na rua, conseguiram chegar à casa dele, e ele ficou maravilhado quando lhe disseram: olha, você com o seu folheto, não sabe, mas eu sou... eu não sabia, como é que eu, Exatamente. Com esse trabalho persistente, não esqueçamos que John Bunyan foi ganho por um folheto. Ou seja, onde é que estão aqui as fortunas para fazer a obra de Deus, não é? Deus usa de facto 7 pães, 5 peixes, para fazer grandes coisas. O dinheiro, se ele aparecer, é bem-vindo. Dr. João Botelho, houve um tópico aqui que se falou da necessidade de interação conjunta no corpo de Cristo, e eu estou aqui a traduzir. É necessário um pastor, ou 2 pastores, é necessário 2 economistas, é necessário 2 juristas, é necessário 2 cozinheiros, é necessário 2 sociólogos. Se houvesse isso em conjunto, não iríamos mais longe nas boas causas, quer para o serviço do reino, quer para o bem-estar da humanidade? O que é que pensa?
Eu penso que sim, concordo inteiramente com o que o pastor Fabiano disse e também com o Cristóvão e o pastor Jorge disseram. Mas, de facto, ter dinheiro não é necessariamente mau. Pode ser mau. Recentemente aprendi uma nova definição de pecado, nunca tinha pensado nisso, que foi defendida por Kierkegaard, aquele filósofo dinamarquês, em que ele dizia que há um livro dele que até está na net, que é O Desespero Humano, foi traduzido por Adolfo Casais Monteiro, podem ver na net, mas ele dizia que pecado é o desespero de não querer ser quem se é perante Deus, é a recusa desesperada de encontrar a nossa mais profunda identidade no relacionamento com Deus e ao seu serviço. Ou seja, quando a coisinha que nós mais queremos na vida não é Deus, faz lembrar aquele fado que diz: o vinho era a coisa que eu mais adorava. Para algumas pessoas é o vinho. A coisa que mais gostam na vida é o vinho. Eu teve um indivíduo que estava de vinho que dizia: se eu morrer, enterrem-me debaixo de uma pipa com a boca aberta. Enfim, para esse homem o vinho era a coisa mais importante na vida. Para outros pode ser outras coisas, nomeadamente o dinheiro. Se ter dinheiro é a coisa mais importante da vida no nosso coração, então estamos mal. Porque, por vezes, não há dúvida que há um lado perigoso no dinheiro. Eu nunca tive a oportunidade de testar muito esses perigos, mas, por exemplo, a minha filha uma vez disse-me, ela às vezes diz-me coisas muito acertadas, e uma das coisas que ela me diz é: pai, se calhar Deus não permite que tu tenhas muito dinheiro porque tu tornaste-te um tipo extremamente arrogante. E lembro, por exemplo, lá na Igreja do Livramento, uma senhora que já faleceu, não me recordo o nome dela, mas os irmãos estão aqui lá da Igreja do Livramento, certamente lembrar-se-ão, ela dizia que agradecia a Deus pelas coisas que Ele não lhe deu. Porque, por vezes, nós não estamos preparados para ter dinheiro. Às vezes o dinheiro sobe-nos à cabeça, não é? E quando o dinheiro nos sobe à cabeça, nós tornamos arrogantes. Nós, às vezes, não damos o dinheiro para as coisas de Deus como era suposto dar. Às vezes não ajudamos os pobres. Começamos a falar com os outros de cima da burra. E tornamos snobs, porque temos mais dinheiro. E a Bíblia, de facto, condena isso. Nós temos de ter muito cuidado com isso. Se o mamon toma conta do nosso coração e é a principal coisa da nossa vida, temos de ter cuidado. Mas não há dúvida, e concordo com o pastor Fabiano no sentido de que é preciso dinheiro para as coisas de Deus avançarem. Não há dúvida nenhuma. O exemplo que estávamos a falar há pouco, eu queria partilhar com os irmãos, se me permitirem, uma leitura muito breve aqui da seita de Clapham, que era um grupo de aristocratas ingleses do século XVIII que se indignou contra os problemas do seu tempo, contra a injustiça que havia, contra a escravatura, etc. E, de facto, esses aristocratas eram crentes, comprometidos com o Senhor, mas eram pessoas com imenso dinheiro, e eram aristocratas, eram da alta sociedade da Inglaterra do seu tempo. E o pastor Fabiano acabou de nos contar há pouco, quando estávamos ali na capela, que esteve no sítio onde esses amigos se costumavam encontrar. Há 2 semanas atrás. Exatamente. E eles uniam-se para... eram amigos, atenção, eles eram amigos. Não eram só colegas de uma igreja, ou não eram só membros de uma organização. Eram amigos, conheciam-se uns aos outros e confiavam uns nos outros. E identificavam um problema que havia na sociedade deles. E então juntavam-se para tentar acabar com aquilo. O que aconteceu, por exemplo, com a escravatura. Não é? Há dias falava com o Walter Droppers, que é o diretor do Europartners, que é a organização que congrega as várias pequenas organizações de cada país, tipo a ASPEC, e ele dizia que na Holanda alguns empresários juntam-se, são amigos, é engraçado, são amigos, e juntam-se para um determinado projeto. Por exemplo, fazer uma escola, ou criar uma escola. E uma coisa curiosa é, em vez de fazer aquilo com o teu logo ou com o meu logo, não, criam um logo comum, não para a pessoa em causa, mas para o projeto. De maneira que as pessoas que se identificam com aquilo, identificam-se com o projeto. Não com a pessoa A, B ou C, porque isso pode trazer arrogância para a pessoa. Não é? Portanto, não há dúvida que em Portugal há um grande desafio para novos boases e novas routes. Não é um grande desafio, porque... Não sei se os irmãos têm esta ideia, mas eu creio que nós, portugueses, somos muito pobres em termos de avanço de cristianismo. Nós somos poucos cristãos, somos pouco esclarecidos, nós somos quase um país do terceiro mundo em termos de cristianismo. Embora sejamos uma nação com tantos séculos de existência,
há muitos poucos cristãos e cristãos esclarecidos e cristãos maduros em Portugal. Há um grande trabalho para fazer a nível da evangelização dos portugueses, a nível da nossa formação pessoal, do nosso crescimento rumo à maturidade cristã. Eu creio que há imenso trabalho para fazermos. E não há dúvida nenhuma que só conseguimos fazer isso se nos unirmos. Se nos unirmos. Se nos unirmos e não tivermos com uma mentalidade de quintal, eu às vezes tenho uma mentalidade de quintal neste sentido. Eu tenho aqui o meu pequeno quintal e ninguém pode meter aqui o nariz, eu é que mando aqui. E E vice-versa. a minha relva mais verde do que a do vizinho. Exato. E se tu deres dinheiro para o meu projeto, ótimo. Para o meu logo, para as minhas ideias. Agora, eu dar dinheiro para os teus projetos, para as tuas ideias, não. E quando nós não nos conseguirmos unir em projetos comuns, em causas comuns, em que glorifiquem o Senhor, nós não conseguimos fazer coisas em maior escala. E de facto há muita necessidade. João. E deixa-me só, Vai-se esgotar. Sim. mas deixa-me só partilhar convosco um provérbio africano muito engraçado. É só o provérbio, porque o doutor termino Cristóvão já. ama essa palavra. Mas termino já. Um provérbio que eu diria, sejamos nós chamados para ser Ruth. Porque nós temos de trabalhar, não é? A Bíblia condena a preguiça. Somos chamados a trabalhar, não é? E duas uma, ou somos patrões, ou somos empregados, não é? O Senhor, cada um de nós, e o Senhor saberá aquilo para o qual nos chama, não é? Mas uma coisa é certa, sejamos nós chamados para ser Boazes, ou sejamos chamados para ser Ruth, o que entretanto é que trabalhemos, não é? Que sejamos sensíveis a trabalhar. E deixem-me, e com este termino, partilhar um provérbio muito engraçado, um provérbio africano, que diz assim: cada manhã, no coração de África, uma gazela abre os seus olhos. Sabe que deve correr mais rápido que o mais veloz dos leões. Caso contrário, será o seu último dia de vida. Cada manhã, no coração de África, um leão desperta. Sabe que deve correr mais rápido que a mais lenta das gazelas. Caso contrário, morrerá de fome. Pode ser que sejas leão, pode ser que sejas gazela. Mas o mais importante é que ao amanhecer alguém te encontre já a correr. Muito obrigado, doutor Cristóvão. Só para reforçar, muita gente não sabe, mas nós os portugueses temos um determinado DNA enquanto povo. E já no tempo de Viriato, os romanos, o imperador mandou cá uns generais, ou um general, para saber o que é que se passava, que nós nem sabíamos mandar, nem sabíamos ser mandados. E então ele levou um relatório para lá: oh, sou imperador, aquilo é uma rapaziada, não há volta a dar. E então tiveram que recorrer, comentávamos até isso há dias, à estratégia da traição. Da traição para conseguir dominar os... Ou seja, de facto, a unidade é uma coisa muito importante. E isso que, graça na nossa sociedade, dos 10 milhões de portugueses, ou 11, de facto, não deveria reinar no meio da nossa comunidade. Devíamos ser unidos. E voltando ao dinheiro, de facto, o dinheiro é a raiz, o amor ao dinheiro, não o dinheiro. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo senhor. Não é? Nesse sentido, portanto, muito cuidado a quem quer ser rico, porque ou sai ao Euromilhões, ou então, para ser rico, vai ter que trabalhar muito e a sua vida espiritual, se calhar, fica comprometida. É o conselho que eu dou a qualquer um que queira ser um Boaz, é que, se calhar, não tem condições de ser Boaz. Neste sentido, não tem condições financeiras para resgatar, construir templos, dar um grande impulso à obra de Deus. Mas pode ser uma Ruth no seu local de trabalho, ser fiel, ser perseverante. E eu gostava realmente de só terminar com esta, porque este era o desafio de Boaz. Falámos sobre Boaz, é que ele libertou-se da maldição que vinha da mãe. De facto, ou seja, o elevador social, uma filha de uma prostituta, não é? Hoje, se alguém diz, olha, aquele é o filho da senhora, que nem se fala, mas ele subiu, não é? Ele prosperou e ele quebrou, por assim dizer, a maldição que estaria supostamente sobre a sua... É o tal processo que disse no início, da inversão. Inversão. Portanto, ele inverteu. Só uma palavra, efetivamente, final, sobre o que é que nós podíamos ser, eu penso que é mesmo para... Não sei se chegar ao fim. Que é a questão da unidade que nós podíamos ter, junto, por exemplo, de uma aliança evangélica. Penso que a aliança, não está aqui o nosso presidente, o nosso grande amigo, António Calaim, ele é que devia ouvir isto. De facto, a aliança evangélica não devia ser uma aliança de pastores, mas devia ser uma aliança para a unidade de profissionais, com muito ou pouco dinheiro se deviam encontrar para refletir sobre questões como, de facto, a opção pela definição de género. Nunca ouvi opiniões sobre isso. Sobre outras questões, sobre princípios bíblicos da prosperidade, podíamos ensinar e ajudar, aqui seriam os economistas, na área do direito, a questão dos casamentos gays e outras
derivações modernas que andam por aí, nós podíamos ter advogados cristãos a refletir sobre estas questões com um enfoque bíblico. Os pastores depois viriam para nos envolvermos todos numa única palavra, ou seja, a Aliança Evangélica seria a grande plataforma da unidade, dado que somos de facto poucos, mas o mais grave é que não somos unidos. Certo. Só uma questão. Pastor Jorge Leal, tendo pouco, ou tendo muito, ou não tendo nada, enquanto cristãos temos tudo. Como podemos ser influentes? Ou não somos chamados para sermos influentes? Ora bem, Com o microfone, faz favor. ora bem, eu acho que se eu falar de sal e falar de lagosta, muita gente diz, sal é uma coisa que não me presta, eu prefiro lagosta, não é? Aqueles que gostam. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, vós sois o sal do mundo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, eu acho que o desafio que nós podemos tirar de cada personagem que o Senhor, na sua misericórdia, inspira para que estejam escritos na palavra de Deus, é de saber o que é que aquilo diz a mim. A mim. Há uma... A palavra de Deus transforma. Que nós éramos de antes, agora já não podemos ser. Então a nossa visão do mundo tem que ser conforme este desafio de Deus. E Jesus não trata de rebanhos. Jesus não trata de rebanhos. Trata de ovelhas. Por isso institui o pastor que trata de cada ovelha. Então, o que é que eu quero dizer? A unidade, a união, a coesão pode ser muito importante. Mas se cada um de nós não sair daqui com a intenção de imitar Boaz no uso dos seus bens, no uso daquilo que Deus lhe entregou, pode ser rico ou pode ser pobre. Mas se realmente nós tivermos esta noção destes personagens e quisermos imitar, Deus vai nos mostrar o que devemos fazer na nossa igreja ou no ambiente em que nós vivemos e descobrir o que é que podemos fazer. Já viram uma pessoa muito pobre, sem dinheiro, mas que vendo alguém incapacitado a querer atravessar uma rua, é capaz de se desviar do seu caminho e chegar e ajudar esta pessoa a atravessar a rua. Não tinha dinheiro para lhe dar, mas tinha esta compaixão que nós precisamos e descobriu que podia fazer alguma coisa. As igrejas do Senhor, se quiserem ter o avivamento, é preciso que cada um de nós se capacite da responsabilidade de ser sal da terra e luz do mundo com as coisas que Deus dispõe a cada um de nós. Muito bem, fantástico. Já lhe dou a palavra, Dr. João Botelho. Realmente eu não consigo chegar ao fim deste debate sem talvez parafrasear as palavras do Novo Testamento para o Velho Testamento. No Novo Testamento, Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Boaz, usando a tipologia de Cristo, nas palavras do pastor Jorge Leal, acabou de dizer exatamente a mesma coisa. Sede meus imitadores, sede imitadores de Boaz, porque tipifica Jesus Cristo. E todos nós aqui somos chamados a sermos mais iguais a Cristo. Nunca o seremos, mas esse é o nosso alvo. E nesse sentido,
Tal como o apóstolo Paulo, tendo pouco ou muito, tudo entreguei. Tudo entrego nas mãos de Deus. E eu penso que, se meditarmos um pouco mais sobre sermos influentes neste mundo, como o Boaz chegou a ser influente, muito para além daquilo que ele pensava. Porque dessa linhagem veio a ascendência e veio o nosso Salvador. Por isso, nós estamos perante estes todos os desafios. Não há tempo para a conclusão. E, Dr. João Botelho, um só pensamento, um só, e se não terminarmos a tempo, eu tenho que terminar o debate. Um só pensamento. É muito breve. Depois deste debate, muitos de vós vão ficar ricos. Depois não se esqueçam aqui do grupo. Mas se assim acontecer, e eu sei lá que sim... Vai dizimar para si, está bem? Não, permita só lembrar o texto que o apóstolo Paulo nos recorda sobre isto, que é 1 Timóteo 6,17. Manda aos ricos, portanto, aos ricos deste mundo, que não sejam altivos, nem ponham a esperança nem a certeza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam dopuamente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. E abençoe as vossas igrejas com a vossa vida. Muito bem. Nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É claríssimo como o cristal. E, de facto, nós estamos aqui para aprendermos com as Sagradas Escrituras e com o livro de Boaz, com o livro de Ruth e a figura particular de Boaz. Creio que podemos dar por encerrado o nosso tempo aqui. Quero relembrar-vos que todo este debate será transcrito em texto e ficará disponível na nossa página da web, www.abibliaentrenos.pt. Nós, obviamente, sem acento.pt. Ficará disponível e eu creio que, tal como foi dito no debate de ontem, há aqui bons elementos para reflexão, particularmente os casos nacionais que foram citados da cidade do Porto, da cidade de Lisboa. Está tudo neste debate, realmente, que deve ser motivo para uma busca maior e alguma investigação a mais, para que possamos ajudar na construção de um mundo melhor, de uma causa cristã mais ativa, mais pertinente. A todos vós, muito obrigado pela vossa participação. Eu quero acreditar que não foi um tempo mal gasto. Agradeço imenso todas as vossas reflexões. Estes nossos convidados almoçaram juntos há 3 ou 4 dias atrás para preparar tudo isto, e eu quero agradecer todo o vosso empenho, toda a vossa dedicação. Está bem dentro do espírito da ABEN, a Bíblia entre nós. Não são só os professores que sabem, é toda esta riqueza, é todos vocês. E quero terminar dizendo que amanhã à tarde não haverá debate, mas haverá 1 hora dedicada aberta para que os participantes possam pronunciar. Só têm que fazer um trabalho de casa, ser conciso, preciso, porque em 1 hora, nenhum de vocês aqui todos juntos tem menos de 1 minuto. Não é possível ouvir todas as vozes, mas é possível criar sensibilidades. É possível nós sonharmos por uma atuação mais conjunta, como aqui foi desejável. É possível nós orarmos uns pelos outros. E esta noite, nós vamos orar pelos órgãos de soberania em Portugal. Como precisamos uns dos outros. Não são só os políticos, nós evangélicos também. Bem-haja, muito obrigado pela vossa presença. Tenho um intervalo de 45 minutos antes de entrarmos para a próxima sessão. O bar está aberto, bebam água e mais algumas coisas. Obrigado. Não, se fosse tomar da paz, deixa de estar.
nota máxima.